levar minhas duas meninas mais novas pro hospital, porque elas deram crise aqui. E lá dentro do hospital eu comecei a dar aquela. Falei assim, nossa Deus, eu vou dar crise aqui. Aí eu sentei, fiz aquela técnica que você ensinou. E na hora que eu falei assim, é só por um minuto, vai passar. Ah, foi embora, Dulce. Foi embora na hora, por duas vezes. Não dei mais. E eu comecei a ficar nervosa, e a minha mão começou a suar, e eu sabia que a ansiedade estava querendo ali sair, e aí eu comecei a respirar, comecei a fazer a respiração, porque a respiração ela é maravilhosa, e comecei a dar comandos para o meu cérebro, né? E aí vinha a palavra que a Dulce falou uma vez, eu nunca vou esquecer: você é potente. Aleluia. E deu tudo certo, fiz a prova e eu senti assim como se fosse assim, um alívio no meu corpo todo, né? Eu vim aqui contar sobre como eu entrei no Método Viva e como estou hoje. Eu entrei no Método Viva com várias crises de ansiedade, de manhã, de tarde, de noite. Muitas vezes fui parar no hospital com crises. Só que daí chegou um momento que eu sentia muita dor no meu corpo, as explosões de raiva eram todos os dias, ansiedade todos os dias. Eu resolvi, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E foi onde eu encontrei o Método Viva. E resolvi me inscrever, mesmo com todas as dúvidas, achando, será que vai dar certo? Não vai. Eu me inscrevi. E desde a primeira aula eu adorei. E o maior medo que eu perdi foi do que o meu marido, ele sempre me convidava para andar de moto. E eu acabava não andando porque eu ficava muito ansiosa. Então esse final de semana eu decidi ir com ele de moto e viajar 2 horas para visitar a família dele. Onde eu não ia há 1 ano porque eu tinha crise. Eu via as pessoas, muita gente, eu ficava ansiosa, nervosa. E é onde eu fui e fiz. Fui com ele, passei um final de semana maravilhoso, andei de moto. Foi só diversão, não tive crise de ansiedade, não tive nada. Eu iniciei meu processo de cura e liberdade emocional. Eu estava presa em uma dinâmica infantil, tendo muita crise de ansiedade, muitas vezes aflita, muitas vezes com angústias, pelo qual a última crise foi numa reunião também escolar. E estou conseguindo ir a locais, sair. Antes eu não conseguia porque eu tinha medo às vezes, então eu resistia. E agora não, eu consigo sair, estou conseguindo enfrentar as minhas responsabilidades do dia a dia. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional através do Método Viva. Então eu quero dizer que eu era uma pessoa que tinha um problema de uma ansiedade muito alta, né? Devido a ter engravidado e adquirido a pressão alta, eu não quis aceitar a pressão alta em minha vida. Então eu fiquei com muito medo, fiquei muito apavorada, muito estresse com tudo, estresse com a minha família, estresse com meu marido, com a minha filha, né? Eu não tinha vontade mais de fazer nada, não via mais o dia bonito, não via mais o dia com clareza. Então a minha autoestima também estava muito para baixo, né? Então, depois que eu iniciei o Método Viva, né, que a gente começou a aprender, né, a controlar a nossa ansiedade, né? E hoje em dia eu tenho o controle da minha ansiedade. Agora eu vejo o dia com mais clareza, né? Eu vejo o dia mais belo, mais bonito. Eu tenho vontade de me arrumar agora mais, tenho vontade de sair, eu tenho mais paciência com a minha filha, com a minha família, com o meu esposo, né? E tudo graças a primeiro meu Deus, né? E agora o Método Viva, né? Que está nos ensinando, né? Como a nos comportar, como nos controlar com as nossas ansiedades, né? E os nossos sofrimentos emocionais, né? Então, eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. A graça e paz, minha irmã
bem-vinda à terceira aula da Revolução da Cura Emocional. E eu sou a Dulce e nesta semana você está aprendendo como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E antes de mais nada, eu quero louvar a Deus por esta semana. Ele nos sustentou até aqui, querida, e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por você estar empenhada em aprender a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E se prepare que esta aula é a mais importante da nossa revolução, porque eu te ensinarei como conquistar a cura e liberdade emocional na prática. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a participação de todas vocês em nossa comunidade. Uau, que movimento do céu! Vocês participaram ativamente. Lá nas minhas redes sociais ficaram super movimentadas e eu estou maravilhada com tantas mulheres guerreiras que estão decididas em dar fim a essa vida de sofrimento emocional e finalmente iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E parabéns pela dedicação em fazer os testes, tirarem suas dúvidas. Vocês estão caminhando para a cura, queridas. E olha, na aula de hoje, você receberá a resposta do teste disponibilizado da aula 2. Assista essa aula até o final com toda a atenção, porque eu vou disponibilizar o resultado no decorrer dessa aula. E olha, nesta revolução da cura emocional, você está aprendendo a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional em 3 dias. Mas talvez você possa estar me perguntando, Dulce, entendi que os problemas que eu tenho na vida e nos relacionamentos são desequilíbrio do meu cérebro. Também entendi que o equilíbrio do cérebro vem quando eu treino o meu córtex pré-frontal. Como eu faço para acessar a minha cura? Querida, esta aula vai te mostrar como treinar o seu córtex pré-frontal para que você comece então a equilibrar o seu cérebro e consequentemente inicie o seu processo de cura e liberdade emocional. Irmã, você tem percebido que iniciar o processo de cura e liberdade emocional não é um bicho de 7 cabeças, como você talvez ou provavelmente acreditava? Iniciar o processo de cura e liberdade emocional é muito simples. Você só precisa ter alguém que te oriente no que é preciso fazer. Não tem segredo, não é impossível, é simples. Basta treinar esta área do seu cérebro. E olha, quando eu descobri esse segredo, eu iniciei a minha cura e liberdade emocional da depressão e ansiedade. Eu fico maravilhada em saber que tudo que a ciência diz, a Bíblia fala há mais de 2000 anos. Imagina, irmã, você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional por meio da ciência e das escrituras. Imagina estar em contato com conhecimento científico e bíblico. Sua cura está em suas mãos. O Senhor está respondendo às suas orações. Ele disponibilizou este conhecimento para você, para sua cura. Ela está literalmente em você. Basta ter alguém que te ensine como acessar essa cura e eu estou comprometida a te ensinar nessa aula a como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Você não será mais a mesma mulher depois dessa aula. Confie em mim e fique aqui até o final. A paz, minhas queridas irmãs. Antes do Método Viva, eu estava completamente perdida nas minhas emoções. Eu não sabia mais o que fazer. Eu era uma pessoa totalmente dependente emocional, eu não sabia dizer não e eu estava me anulando. Só que esse me anular estava fazendo com que eu trouxesse uma ansiedade muito pesada sobre as minhas costas, a ponto de quase adoecer. Então, através do Método Viva, hoje eu tenho liberdade para poder entender que eu sou a pessoa que toma as rédeas da minha vida. Hoje eu aprendi a dizer não, hoje eu me sinto leve e feliz. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Você aprendeu na aula 2 que o segredo para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional é equilibrar o seu cérebro, ok? O que desequilibra o nosso cérebro são os problemas que vivenciamos em nossos relacionamentos e com problemas que surgem na trajetória da nossa vida. Em diversas áreas da nossa vida, quando nós não resolvemos os problemas que surgem nos diversos relacionamentos que construímos, vamos ficando estressadas, as nossas emoções vão desequilibrando e, consequentemente, o cérebro desequilibra.
E o cérebro desequilibrado é sinônimo de sofrimento emocional. O sofrimento emocional sem solução vai desencadear o quê? Depressão, ansiedade, fobias, transtornos diversos, o que leva a vida de qualquer mulher ao fundo do poço. Expliquei que para equilibrar o cérebro, basta treinar o córtex pré-frontal. A Bíblia, em Romanos 12:2, e a ciência nos dão este segredo. O início da nossa cura e liberdade emocional está dentro de nós, mais especificamente no neocórtex ou córtex pré-frontal, porque essa área que equilibra as emoções e emoções equilibradas, o corpo não adoece e a vida retoma a normalidade e alegria. Mas você me pergunta, Dulce, eu tentei de tudo e não consegui resolver nada. Só piorou e eu nem tenho mais forças, mais esperança. Minha vontade é de desistir de tudo. Irmã, eu imagino que você deve estar pensando isso, né? Deve estar angustiada, não é verdade? Mas, querida, esse sentimento de desistência, ele é natural. O ser humano, ele não suporta a frustração. Você sabia disso? Por quê? Porque o nosso cérebro ele não suporta ficar em dor e frustração gera dor. Contudo, a frustração é um agente de Deus. Isso mesmo! A frustração nos mostra o que é preciso ser analisado para que quando houver uma nova tentativa, eu possa ser mais assertiva. Agora, eu vou te dar uma resposta do porquê que você fez tudo e nada até aqui deu certo. Porque você fez tudo sem conhecimento. Você fez o que era errado. E eu vou te dar um exemplo. Se o seu filho está com uma infecção grave na garganta, você vai dar somente analgésico? Pensa comigo, só analgésico para uma criança que está sofrendo com uma garganta inflamada. E se você continuar dando somente analgésico? Irmã, mamães, o que vai acontecer com essa criança, com o seu filhinho? A infecção só vai agravar. E a infecção que não é controlada, ela pode acarretar outros problemas graves, inclusive uma infecção generalizada, causando a morte do seu filho, certo? Você então, por amor ao seu filho, se ele tiver uma infecção, você até dará um analgésico para aliviar a dor, ok? Mas com toda certeza, você também entrará com antibiótico para curar a infecção. Assim é com você, querida. Você só administrou um analgésico em meio a este processo infeccioso de dores emocionais. Logo, a infecção agravou. Por quê? Porque você não fez o que era correto, que era administrar, de maneira simbólica falando, tá? O antibiótico. Nesta aula, eu te ensinarei qual o antibiótico correto que vai destruir esta infecção e te ajudar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E nesta aula, minha irmã, eu te ensinarei o que é correto fazer. Te mostrarei o que treina de verdade o seu córtex pré-frontal, o que equilibra o seu cérebro. E assim, você vai conseguir iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Eu fiz exatamente isso. Fiquei por anos lidando com a minha ansiedade e depressão de forma errada. Eu orava, irmãs, e eu orava muito. Eu ia à igreja e achava que a minha cura aconteceria somente de forma sobrenatural. Achar que a sua cura emocional só acontecerá de forma sobrenatural é desconsiderar a potência que o próprio Deus colocou no ser humano. Assim diz a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjugam a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus te abençoou, ou seja, Ele te autorizou para dominar e governar a terra. O ser humano é potente para aprender novas habilidades. O ser humano, quando aprende algo, ele está fazendo a vontade de Deus. E sabe por quê? Porque isso é governar, é dominar, isso é cumprir o propósito que Ele planejou para você. Muitas mulheres de Deus acreditam que tem que ser as coitadinhas, as sofridas da vida. Não! Isso é uma ideia demoníaca. Você, segundo Gênesis capítulo 1, 28, está abençoada,
autorizada e liberada por Deus para conquistar novos conhecimentos e governar. Jamais será sofrida, a vítima, a problemática ou aquela coitada. Segundo, se você acha que a sua cura só vai acontecer de forma sobrenatural, você acaba se colocando em uma posição passiva de espera e por isso que você não tem forças para fazer o que precisa ser feito. Você fica como criança, irmã, esperando receber a sua cura. Eu fiz exatamente isso por 5 anos. Eu fiquei como uma menininha impotente, esperando minha cura chegar. Foi quando o Espírito Santo me incomodou e me fez agir, buscando profissionais que ele iria usar para me ajudar. O Senhor, por meio dos profissionais que entraram na minha vida, me ensinaram e eu aprendi exatamente o que deveria fazer para iniciar o meu processo de cura e liberdade emocional. E este conhecimento que eu adquiri me permite hoje governar. Por quê? Porque eu já tenho ajudado mais de 2.000 mulheres com o método que eu estou te apresentando durante toda esta semana. E isto tudo glorifica o nome do Senhor. É tudo para a glória dele. Assim como eu saí da zona de conforto, eu digo para você, saia da zona de conforto, irmã. Saia do comodismo, saia da passividade, saia da posição de desespero, saia da posição de dependência, saia da procrastinação, saia da mediocridade, saia dessas prisões emocionais que Satanás está usando para te paralisar e coloque-se como uma mulher potente que Deus criou para, nesta terra, dominar e governar sobre as suas emoções. O Senhor hoje te ordena, Ele te libera, governe sobre você, governe sobre a terra. Aleluia! Estou aqui para falar para vocês que antes de eu iniciar no Método Viva, eu estava tendo muitas crises de ansiedade, com dependência emocional. Eu não sabia as origens desses traumas que estavam impedindo a minha vida. E hoje eu estou tendo alguns resultados maravilhosos. Eu estou conseguindo lidar melhor com a ansiedade, usando as técnicas que são apresentadas no curso. Eu estou conseguindo me posicionar diante de situações das quais eu preciso dizer não, que antes eu só dizia sim para tudo e para todos, para não me sentir rejeitada, não me sentir excluída, eu aceitava tudo. Mas hoje eu estou conseguindo me posicionar. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Irmã, com muito carinho, eu quero te dizer que apesar de tudo, eu entendo você. Eu compreendo o motivo de você se colocar muitas vezes como uma mulher que fica esperando a sua cura chegar. A grande verdade é que nós, muitas vezes, não fomos ensinadas pelos nossos pais que nós somos potentes. É provável que os seus pais, assim como o meu pai, lançou palavras duras. Talvez o seu pai ou sua mãe te rejeitou. Talvez, como meu pai, o seu pai ou a sua mãe ou quem te criou, te chamou de burra, de incapaz, que você não daria certo e que tudo que você fazia não era bom. Eu te falo isso porque durante a minha infância eu ouvia do meu próprio pai que eu era uma menina burra. Ele dizia para minha mãe que eu não deveria ter nascido. O meu primeiro salário foi literalmente desprezado pelo meu pai. Eu me lembro com exatidão as palavras dele. Isso é um salário de merda. Desse jeito, meu pai falou isso para mim. Queridas, eu chorei tanto naquele dia, porque eu esperei ele chegar em casa até as 11h30. Fiquei lá até as 11h30 da noite esperando para compartilhar a minha primeira conquista. Eu estava tão ansiosa em poder compartilhar com meu pai meu primeiro salário, que eu me lembro até hoje que eram R$150. Era pouco, eu sei, mas foi a minha primeira conquista aos meus 15 anos de idade. Sem contar o abuso sexual que eu sofri aos 9 anos de idade. Ali, a minha vida começou a perder o sentido. Quando os abusos terminavam, eu pedia socorro a Deus. E eu pensava, e eu começava a desejar
a querer me jogar pela janela. Eu morava no 3º andar e nesta época, minha irmã foi uma das piores fases da minha vida. A minha infância, ela não foi fácil. Talvez a sua infância tenha sido como a minha. E por isso você duvida do seu potencial. Você duvida que foi realmente criada a imagem e semelhança de Deus. Você duvida que pode governar a terra como Ele te abençoou. Eu duvidei por muito tempo e enquanto eu duvidei, eu não tinha forças para buscar ajuda, irmã. É por isso que eu entendo você. Quem sabe você também foi ensinada assim como eu fui, que você não é uma mulher potente e assim você pensa que não é capaz de iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Nesta aula você terá a oportunidade de provar para si mesmo e para o inferno que você não vai permanecer nessa zona de conforto. Pelo contrário, você vai tirar sorrisos dos lábios do Senhor, porque nada mais alegra o coração de Deus que uma filha que crê nele e vive o que ele orienta por meio da sua palavra. No final dessa aula, você vai ter a chance de provar para si mesma que você é uma soldada, guerreira, potente, que move os céus e que move o coração de Deus. Eu vou, ao final desta aula, te mostrar como aprofundar neste caminho de cura e liberdade emocional. O Senhor ouviu as suas orações, de tal forma que Deus vai permitir que você, ao final desta aula, conheça um caminho sólido e profundo que vai te direcionar para o início do seu processo de cura e liberdade emocional. E eu sei que você vai me agradecer. E eu queria ter ouvido há 14 anos atrás o que eu vou te contar ao final desta aula. A paz do Senhor. Eu queria dar um testemunho do meu início do processo de cura e liberdade emocional. Antes do processo de cura, do método Viva, eu estava muito estagnada, muito doente mentalmente, não estava vendo o horizonte, não conseguia ver um futuro na minha vida. Só chorava, só lamentava e não sabia o que fazer, uma direção, principalmente referente ao meu casamento, que estava assim, morto praticamente, né? Agora eu já consigo ver uma vida, porque eu tô me desvencilhando emocionalmente, financeiramente do meu marido. Hoje eu sei que eu preciso dele, mas eu não dependo dele. E isso me traz uma liberdade, né? Me traz realmente uma liberdade. E os meus micro-resultados são vários, assim, eu contei 2 no grupo, mas eu tenho outros. A minha liberdade emocional, a minha liberdade do meu marido emocional, que eu estou conseguindo me desvencilhar dele, financeira e emocionalmente. A modo como eu tratava o meu pai após a morte da minha mãe, culpando por isso, e hoje eu consigo vê-lo com mais amor, né? A Dulce sempre fala que a gente tem que amar os nossos pais como eles são, e eu tô conseguindo, graças a Deus, porque eu amo muito meu pai. E na minha profissão eu tô avançando também, após a Daiane dar um testemunho lindo lá, um micro resultado maravilhoso de um curso que ela concluiu. Eu também vou iniciar um curso novo na minha área. Eu tô muito feliz mesmo, eu tô com os meus horizontes super abertos. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Bom, vamos para o treino, minha querida. Agora é hora de treinar. Papel e caneta na mão, anota aí, porque hoje você vai aprender, viu? Primeiro, você precisa aprender a técnica da linguagem emocional. Linguagem emocional? Como assim? Você deve estar perguntando, né? Querida, é exatamente isso. Os seus desequilíbrios emocionais, eles são resultados das linguagens emocionais ou traços de caráter disfuncionais que você possui. E eu vou te explicar como que funciona isso. Primeiro, você precisa compreender a definição de linguagem. Linguagem é o meio de comunicação pelo qual você se expressa. Exemplo, você tem a sua linguagem verbal, que é a forma como você fala. Exemplo, o seu sotaque, as expressões da sua região, né, da região que você mora. Exemplo, bah, oxe, oxente, sou. Você usa muitas expressões de crente como meu Deus, misericórdia, ou o sangue de Jesus tem poder, não é assim? Não é a nossa linguagem. Ou seja, a sua linguagem verbal revela o que você pensa, o que você sente, revela a sua origem,
o meio que você vive, entre outras coisas. Só que você também tem a linguagem corporal, que são as suas expressões do corpo. Então, quando você fica brava, como você revela isso? Você faz essa cara, né? E se você tá triste, não é assim que você faz? Não é assim? E alegre? Olha o sorriso, olha, o ombro vai para trás, você enche o peito, não é assim que você demonstra alegria? Resumindo, a nossa linguagem ela serve para comunicarmos uns aos outros. Da mesma forma, você também tem a sua linguagem emocional. Então, como explicar o que é linguagem emocional? Dulce, eu entendi o que é linguagem, é uma maneira que eu me expresso, verbal, no corpo, né? Mas como que é a linguagem emocional? Querida, a linguagem emocional é o padrão do seu comportamento movido pela sua emoção. As suas emoções determinam a forma com que você age diante de determinadas situações. Para ficar mais claro, irmã, você sabia que todas as experiências que vivemos lá no mundo intrauterino, até por volta dos 5, 6 anos mais ou menos, determinam os nossos comportamentos na vida adulta? Sabia? Exatamente. A forma como lidamos com as nossas emoções, como construímos relacionamentos, a forma como vivemos nestes relacionamentos, como ganhamos dinheiro, como desenvolvemos a nossa vida profissional, se você consegue ou não enfrentar os desafios da vida, até a forma de nos relacionarmos com o Deus eterno, sofrem também impactos diretos dessas experiências infantis que vivemos desde o mundo intrauterino até os 5 ou 6 anos de vida. A ciência nos revela isso, porém Deus, nas Escrituras, já nos alerta da importância deste período da vida do ser humano, como eu falei lá na aula 1. Vamos recordar em Provérbios 22:6? Nos diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, todo sofrimento emocional que você vive hoje, minha irmã, todo sofrimento emocional que você vive atualmente, você aprendeu, foi marcada na sua infância. Porém, parte dessas experiências não estão na sua consciência. Elas estão arquivadas em nosso inconsciente, em uma área do cérebro chamada sistema límbico, que é considerado o cérebro das emoções. Lembrando que expliquei isso lá na aula 1 e na aula 2. Agora que você compreendeu o que é linguagem emocional e também compreendeu qual a importância da infância na vida do indivíduo, eu vou te mostrar quais são as 5 linguagens emocionais ou 5 traços de caráter para que você compreenda de onde vem este padrão de comportamento que tem gerado dor e sofrimento emocional em você. E para que você saiba por onde começar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Tá preparada? Então vamos lá, minha irmã, para a primeira linguagem emocional. A primeira linguagem emocional é a linguagem da sobrevivência. Este é o traço de caráter esquizoide. São mulheres que foram traumatizadas, viveram uma dor emocional no mundo intrauterino, na barriga da mãe. Quando a criança está na barriga da mãe, ela tem a necessidade de existir, ou seja, a criança ela ainda não chegou ao mundo, mas ela está se preparando para em pouco tempo chegar em uma nova família, conhecer novas pessoas e existir em um mundo completamente diferente da barriga da mãe. Quando a mãe tem muitos estresses, problemas emocionais, sejam eles conscientes ou inconscientes, uma gravidez conturbada ou problemas no casamento, problemas no trabalho, problema com os pais, com os irmãos, se ela fica muito nervosa ou com muito medo, o fluxo de sangue do útero diminui e assim este útero não fica quentinho e confortável para aquele bebê. Isso comunica para o bebê que ele não é bem-vindo, que essa bebê não é bem-vinda. E não é esta a mensagem que a mãe quer passar. Óbvio que não, mas a mensagem que o bebê interpreta é essa. Ela não me quer, ela não me ama. Assim, aquela bebezinha passa a não se mexer muito no útero. Ó, ela fica paradinha, porque existir é sinônimo de dor e sofrimento. Afinal,
ela sofre com um útero frio e duro. Este trauma gera a ferida emocional da rejeição, ou seja, antes da bebê nascer, ela se sente rejeitada pela mãe que não preparou um lugar gostoso para ela durante a gravidez. Mulheres que tiveram este trauma no mundo intrauterino desenvolvem uma linguagem emocional de sobrevivência, o traço de caráter esquizoide. Ou seja, para elas, a vida resume-se em apenas sobreviver. Nada de viver, poucas alegrias, é somente sobrevivência. Isso é percebido da seguinte forma: elas não gostam de muito contato com os outros. Elas se sentem rejeitadas pelas pessoas. Nos ambientes em que elas estão, elas sempre sentem que os outros não gostam dela. São mulheres que evitam contato físico, preferem o isolamento. Elas não são de fazer amizades porque elas não confiam nas pessoas. Elas preferem ficar sozinhas, isoladas. São bem racionais, elas não são dadas ao sentimento, elas não são de chorar. Elas são consideradas um pouco frias. A vida para elas resume em apenas sobreviver. Elas não conseguem desfrutar de uma vida leve. Elas falam as seguintes frases: as pessoas são más, as pessoas são ruins, o ser humano não é confiável, ninguém é confiável. Porque para mim o sentido de viver era dor. Assim, as pessoas nesse mundo são tão más, só tem gente ruim. Eu senti aversão de me relacionar com pessoas. Resumindo, elas não se envolvem em relacionamentos para não se ferirem, porque o primeiro relacionamento que elas tiveram na vida foi um relacionamento de dor e sofrimento. Você se identificou, querida? Essa é a primeira linguagem emocional. A segunda linguagem emocional é a linguagem da dependência. É o traço de caráter oral que surge no primeiro dia de vida, logo que essa bebê nasce, ao primeiro ano de vida. Nesta fase, a criança nasce e ela necessita do quê? Nutrição afetiva e física. É a fase em que o contato visual é imprescindível para suprir as necessidades desta bebê. Mas quando a mãe tem dores emocionais, essa conexão de olhar fica comprometida. Logo, um vazio emocional se estabelece nessa bebezinha. Quando a mãe tem conflitos emocionais, problemas no casamento, ou talvez esteja vivendo um luto, viveu uma perda, né? Uma perda muito importante, enfim. Se a mãe não solucionou os seus sofrimentos emocionais, as suas dores emocionais, ela não conseguirá, querida, ela não consegue preencher o vazio emocional daquele bebê. Logo, essa bebê sentirá, vai interpretar, vai viver uma intensa dor emocional que resultará em um trauma. E a sua defesa para superar essa dor será ficar grudada na mamãe. Porque dependendo da mamãe, para absolutamente tudo, ela tem ali a possibilidade de ser suprida. Veja que nessa fase, a dependência ela precisa acontecer, porque isso é saudável. É o saudável de Deus, tá? O problema aqui é quando esta bebê leva esse comportamento infantil para a vida adulta, ou seja, busca a mãe que não preencheu o seu vazio no marido, nas amigas, em vícios, no dinheiro, compra compulsiva, na comida, no sexo, na pornografia. Esta mulher que viveu este trauma nessa fase da infância, ela expressa os seguintes comportamentos e sentimentos a respeito da vida. Sempre se vê incapaz. Sim, ela sempre se vê precisando de alguém para fazer algo por elas. É muito insegura, sempre precisa de alguém para ajudá-la e ampará-la em absolutamente tudo. E isso inclui marido, filhos, amigos, pastores, líderes. Esta mulher, de maneira inconsciente, sempre vai procurar a mãe nos outros. Mulheres com este traço de caráter, elas têm um medo irracional da solidão. A ansiedade e depressão, por exemplo, são adoecimentos inerentes a esta linguagem emocional. Sim, ansiedade e depressão está relacionada a esse trauma nesse primeiro momento de vida, na verdade, segundo momento de vida. Quando a ansiedade e a depressão se instalam, a mulher, ela sempre precisará, enquanto estiver doente, de alguém por perto. Sentirá a necessidade de ser cuidada.
Depressão e ansiedade levam a mulher a regredir à fase infantil. Isto de maneira inconsciente, não é consciente. E eu vou te dar um exemplo. Se a mulher tem uma ansiedade patológica, constantes crises de ansiedade, o que ela fazia anteriormente sozinha, como ir ao mercado, pegar um ônibus ou até mesmo ir à igreja, torna-se uma tarefa muito ameaçadora e muito difícil, necessitando então de alguém para se sentir segura. Aí eu te pergunto, quem precisava se sentir segura com a mamãe por perto? Bebê. Esta mulher, então, vive em sofrimento emocional por ser dependente emocional. Ela está trazendo, ela está revivendo uma dinâmica traumática infantil agora na vida adulta com outras pessoas e expressa esse trauma através da dependência emocional. Por isso que as mulheres com traço de caráter oral, com a linguagem emocional da dependência, têm a tendência a construir relacionamentos abusivos. Sim. Sufocam demais o outro porque exigem excessivamente atenção, morrem de medo da solidão, não sentem forças para fazer algo sozinhas, são muito inseguras e vivem com um vazio emocional terrível dentro de si, buscando o preenchimento deste vazio no marido, nos filhos, logo vivem insatisfeitas porque este vazio, mulher oral, esse vazio não preenche, não é assim? Era assim comigo também, querida. Olá, paz. Me chamo Gislene. Eu tenho ansiedade e fobia social e sempre fui dependente das pessoas para estar fazendo as coisas por mim e comigo. Eu conseguia assim, eu achava que não conseguia, né, fazer as coisas sozinha. A terceira linguagem emocional é a linguagem do controle. Para se sentir segura na vida, essa mulher precisa controlar tudo e a todos. Bom, vamos entender como isso aconteceu na infância? Qual foi um trauma, né? Qual foi a dor? Quando a criança tem entre 1 e 2 anos de idade, ela começa a engatinhar e com isso vem a necessidade de autonomia. Nesta fase, quando a mãe não permite que a filha engatinhe sozinha, quando a mãe quer controlar todos os movimentos da filha falando assim, faça isso, não mexe naquilo, bata a palminha, ou manda beijinho pra mamãe. Não é assim que a criança faz? Que a mamãe ensina? A criança, ela se sente manipulada. Veja, a mãe não faz por maldade, jamais. Contudo, a criança interpreta estes comandos como manipulação. E por medo de perder o amor da mamãe, essa criança então decide se render à manipulação. E aí ela faz o quê? Ela bate palminha, ela manda beijinho e ela faz tudo que a mamãe pede. O relacionamento para essa criança passa a ter a conotação de controle. Este primeiro relacionamento a marca da seguinte maneira nas relações e na vida. Elas sempre querem ter o controle sobre o outro. Ela quer que o outro siga as suas ordens, os seus comandos. Ela sempre estabelece uma relação de mais e menos. Eu poderosa, você submisso, você me obedece. Surge aí o traço de caráter psicopata, linguagem emocional do controle ou da manipulação. Eu tentei salvar o meu marido a vida inteira, eu vivi em função dele não errar, dele não fazer isso, porque eu sabia se ele errasse, quem ia sofrer seria eu e meus filhos. Então eu tentava manipular o Laércio, né, o nome dele, eu tentava manipulá-lo, fazer, não vai por aí, vem por aqui, como se fosse a mãe dele. Né? Eu era a mãe dele, eu não era a esposa dele, né? As mulheres com traço de caráter psicopata, e detalhe, psicopata não é transtorno antissocial, serial killer, não, aqui é de trauma, tá bom? Mulheres com esse traço de caráter psicopata têm as seguintes características: são frias, manipuladoras, controladoras, persuasivas, elas conseguem ganhar todo mundo na palavra, conseguem se adaptar com facilidade a diversas ocasiões. Elas só se sentem seguras quando controlam a situação. Elas têm dificuldade em considerar a opinião dos outros. Por isso, elas têm dificuldade em fazer acordos. Não tem acordos, é o que ela acha, ponto final. O martelo é dela, é ela que tem que bater. Relacionamento não é sinônimo de igualdade.
mas de controle. Eu controlo você antes que você me controle. É assim que essas mulheres pensam. Elas não vivem e não constroem relacionamentos com igualdade. Bom, e a quarta linguagem emocional é da desvalorização. Essa linguagem emocional surge na fase do desfraude, no período de 2 a 3 anos de vida. Nessa fase, a criança tem a necessidade de se sentir valorizada e validada. Logo, ao entender que o cocô é uma criação sua, algo sai de si. Essa criança então espere que a mamãe a valide, que valorize o seu cocô. Nessa fase, a palavra como, meu Deus, que fedor, ai, que cheiro horrível, menina, vamos, deixa eu te limpar logo, ai, que nojo. Essas frases, essas manifestações, essas linguagens corporais mostram para a criança que o que sai dela não é bom. A criança então sofre uma dor emocional e aí ela começa a ter a necessidade que a função materna, a mãe, a valide em tudo que ela faz. Quando por algum motivo isso não acontece, os sentimentos dessa criança será o seguinte: baixa autoestima, dificuldade em dizer não. Olha como essa mulher vive na vida adulta. Ela não diz não para ninguém, pelo contrário, ela diz sim, sim, sim para todo mundo, mesmo que isso a desgaste ou gere doenças no seu corpo. Elas não conseguem colocar limites para as pessoas, principalmente em pessoas abusadoras. Elas não colocam limites. Elas carregam o problema dos outros nas costas. Elas não gostam da sua autoimagem. Elas não gostam de quem elas são. Sempre sentem que fazem tudo errado. Estas mulheres, por não acreditarem que algo bom saia de si, vivem mendigando o amor e a atenção das pessoas que estão à sua volta. Me fazia sofrer muito, né? Porque assim, eu acabava abrindo mão de mim mesma, né? Eu abria mão das minhas vontades para fazer a vontade do outro. Ou seja, eu me preocupava mais com o outro do que comigo mesma, né? Assim, eu me emociono, Dulce, porque foi difícil. É difícil você se olhar e falar, meu Deus, por que eu fazia isso? Né? Você, assim, eu fazia de tudo para ser aceita em algum lugar. Então, assim, de tudo. Às vezes eu falava sim, 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 né? Porque eu ficava ali pedindo uma migalhinha. Ai, me dá uma migalhinha do seu amor, né? A quinta linguagem emocional é a linguagem da competição, traço de caráter rígido. São mulheres que precisam provar que têm algum valor para os outros. São mulheres competitivas, que não aceitam o segundo lugar em absolutamente nada na vida. Elas querem ganhar o tempo todo. Mas a pergunta é, elas competem com quem? E como desenvolvem este ar competitivo? Vou explicar para você. Quando estas mulheres eram crianças, lá na fase dos 3 aos 5 anos, elas começam a competir com a mãe para ter o olhar do pai. Isso porque esta criança entrou no relacionamento conjugal dos pais. E aí você me pergunta, mas como assim entrou no relacionamento conjugal dos pais? Eu vou te explicar, querida. Sabe quando o casal discute e começa a falar para a filha o porquê estão brigando? Ou quando os pais começam a se desentender e aí fica assim, um falando para a menininha. Aí um pega a menininha e diz assim, o seu pai, ele não me respeita, sabia? O seu pai não me valoriza. Aí vem o pai. Nossa, a sua mãe não me dá o seguinte valor. Eu faço de tudo nessa casa, filha, mas a sua mãe nunca me honra. Pois é, essa menina fica no relacionamento conjugal e geralmente elas dormiam na cama dos pais ou até mesmo essa filha se tornou a princesinha do papai. Essas dinâmicas que eu te expliquei, né, citadas agora, elas não são saudáveis, elas geram trauma na criança. E aí surge o traço de caráter rígido, linguagem emocional da competição. Quando o casal traz a criança para o relacionamento conjugal, o modelo que aquela menininha aprende é de um relacionamento a 3. Por quê? No relacionamento do papai e da mamãe, eles me chamam, eles falam dos problemas, logo eu sou a terceira nessa relação. Dessa forma, aquela menininha passa a ver a mãe como uma rival, porque é com a mãe que ela disputa o amor do pai. Queridas, isso é para toda menina, tá? É natural. E como a prioridade do pai é a mãe, porque é com essa mãe que ele tem sexualidade, aquela menininha se sente traída, trocada
educada. Nesta fase, a criança começa a perceber a sua sexualidade, a sua identidade, que ela é menina. E por conta deste contexto de triangulação, relacionamento a três, mãe, pai e a menina, a filha, a criança tende a se envolver em relacionamentos triangulares na vida adulta, isto é, elas só se envolvem com homens que tendem a ser infiéis ou até mesmo essa mulher se torna ou tem uma grande tendência a ser infiel, além de poder desenvolver ciúmes possessivos ou se relacionar com homens ciumentos possessivos. Eu acabei ficando muito triangulada, tipo assim, eu estava em um relacionamento com uma pessoa, eu acabava tendo olhos para outras pessoas, porque dentro de mim não existia nada que me supria, porque eu não sabia cuidar de mim, então eu acabei tendo olhos para outras pessoas, acabei traindo, sabe? Para se defender da dor do trauma, lembrando que estar na relação dos pais é uma dor, essa mulher adota padrões de comportamento lá na vida adulta. Sabe quais? Vou te falar agora. Competitividade com outras mulheres, porque com quem ela competia com o pai? Mulher, mãe, então logo na vida adulta compete com mulheres. Elas são extremamente racionais nas tomadas de decisões. Elas se relacionam com homens infiéis, os filhinhos da mamãe, ou ela é a infiel da relação. Essas mulheres, elas têm uma forte sedução com os homens e elas também têm ciúmes possessivos, ciúmes muitas vezes excessivo. Mesmo casada, elas têm a tendência a sentir atração por outros homens. Queridas, isso é trauma. Bom, estas são, minhas queridas irmãs, as 5 linguagens emocionais, os 5 traços de caráter. Isso é uma técnica de treino do córtex pré-frontal. Tenha certeza que o seu sofrimento emocional está dentro de uma dessas linguagens, ou até mesmo em mais de uma, ou até em todas essas linguagens. Lembrando que nós temos todas essas linguagens, porque todas nós sofremos traumas em todas as áreas da vida, né? Em todas as fases. Só para você saber, a minha linguagem emocional no começo do meu casamento era a linguagem emocional da dependência, o traço de caráter oral. Pois é. Eu não fazia nada sozinha, eu era bebezinha do Vinícius. Eu queria que ele me suprisse, que ele me desse atenção. Eu dependia do Vinícius para tudo. Eu sufocava esse homem. Não foi à toa que eu comecei a sofrer crises de pânico e fiquei com uma depressão terrível. Isso somou. Tudo isso era para eu ser cuidada pelo Vinícius e também por conta dos traumas emocionais que eu não tinha resolvido e nem tratado. Quando eu acessei este conhecimento e quando eu comecei a tratar os meus traumas, quando eu fui buscar ajuda para compreender a fundo como os nossos traumas infantis impactam a nossa vida adulta, eu pude então iniciar o meu processo de cura e liberdade emocional. Querida, você também pode iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E agora que você sabe na prática qual é o seu padrão de comportamento, agora é hora de treinar córtex pré-frontal, que significa resolver esses problemas. Entenda, minha irmã, o sofrimento emocional ele está diretamente ligado ao seu traço de caráter, ou seja, a sua linguagem emocional, como eu te expliquei aqui. Eu te trouxe o seu perfil psicológico, agora é hora de você entender como ele funciona. Este conhecimento é definitivo para você treinar o seu córtex pré-frontal, porque com essas informações você pode começar a resolver os problemas que você identificou de cada traço e logo o córtex, essa área, sabendo onde está o problema, a solução fica disponível em suas mãos. Você viu como é simples? Iniciar o processo de cura e liberdade emocional é simples. Eu iniciei a minha cura resolvendo os problemas de cada traço de caráter que eu identifiquei. Logo, o meu córtex pré-frontal, querida irmã, começou a ter habilidade para resolver qualquer problema com muito mais facilidade. Esta técnica prática, inclusive, permitiu que todas as mulheres que você conheceu iniciasse o processo de cura e liberdade emocional. Antes do método Viva, eu passava por problemas emocionais, tipo o problema da rejeição e do abandono. Então eu não conseguia dar com situações difíceis, eu não resolvia os meus problemas. Eu sempre estava abandonando e achando que as pessoas estavam me rejeitando. E aí, ao conhecer o método Viva, eu passei a ter resultados. Porque eu passei a decidir a resolver os problemas, não deixar eles para trás.
Então, nisso, o que eu tive de resultado? Eu consegui ter mais prazer, satisfação em estar fazendo as coisas, estar lidando com as coisas hoje em dia. Então, quando eu comecei o meu processo, né, de libertação e cura através do método Viva, eu tô tendo mais qualidade de vida. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Irmãs, esta aula é apenas uma ínfima amostra do programa Método Viva, um método estruturado e simples que tem ensinado centenas de mulheres cristãs a iniciarem o seu processo de cura e liberdade emocional. E nessa revolução você aprendeu o quê? Primeiro, a origem de todos os sofrimentos emocionais está na infância, devido aos traumas que nós sofremos. Você também aprendeu que, devido à estrutura física do seu cérebro, orar somente sem uma ação efetiva não vai curar o seu sofrimento emocional. E eu também te expliquei que ficar sem fazer nada, esperar a cura chegar, é viver contra a palavra de Deus. Nós meditamos na história de Moisés, Josué e Davi para concluirmos esta questão. Na aula 2, eu te mostrei que o segredo que cura o sofrimento emocional está dentro de você. Mais especificamente no seu cérebro, ou seja, no córtex pré-frontal. E se você treinar o seu córtex pré-frontal, você conseguirá torná-lo mais potente e assim conseguirá controlar o cérebro das emoções, que é o sistema límbico, dando início ao seu processo de cura e liberdade emocional, porque você vai aprender a controlar as suas emoções. E por fim, nesta aula eu te mostrei, na aula 3 agora, eu acabei de te mostrar como os seus traumas são vividos na vida adulta através da técnica das linguagens emocionais, dos traços de caráter. Agora você sabe exatamente qual é o padrão doentio que você tem e já sabe por onde iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Aleluia! Glória a Deus por todo este aprendizado. Mas agora eu quero falar com você que não quer parar por aqui, mas deseja continuar esta revolução de cura emocional comigo. Eu quero falar com você que deseja colocar ordem na sua bagunça emocional, nas bagunças emocionais do seu relacionamento. Para você que quer colocar ordem na sua vida de maneira completa, você que deseja a cura dessas crises de ansiedade, a cura dessa depressão, a cura destes medos que te paralisam e do medo do futuro, você que deseja a cura na sua vida espiritual, ter mais força na presença de Deus, aprender a controlar as suas emoções e não ser dominadas por ela. Você que deseja curar-se da insegurança, você que deseja encontrar a verdadeira cura das feridas do seu passado. Você que deseja não ter mais pensamentos negativos e opressores. Você que deseja desbloquear-se definitivamente, emocionalmente e espiritualmente. Irmã, com muito carinho, para você que deseja tudo isso e muito mais, eu quero te dar uma notícia. Você não nasce sabendo se curar sozinha. O Senhor te trouxe a esta jornada para você aprender. Eu e outras mulheres cristãs tivemos que aprender a iniciar o processo de cura e liberdade emocional. Logo, é possível aprender tudo isso com uma metodologia simples chamada Método Viva. O Método Viva não é, guarda bem isso, irmã, anota. O Método Viva não é uma fórmula mágica. O Método Viva não é para mulheres que querem uma mágica como sua solução, mas para mulheres que querem iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional sem ferir a sua fé e, consequentemente, se fortalecer emocionalmente. E como o Método Viva funciona? Querida, é um programa completo construído para mulheres cristãs que desejam iniciar o processo de cura e liberdade emocional. Trabalho no campo científico e nas escrituras. Tudo com o objetivo de te ajudar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. O Método Viva, ele vai trabalhar as seguintes dimensões da mulher. Primeiro, dimensão emocional.
Segundo, dimensão sistêmica, o sistema familiar. Você é o que você vê da sua família. Terceiro, a dinâmica interpessoal dos seus relacionamentos. Querida, é simples. Você aprenderá a origem dos seus sofrimentos emocionais de uma maneira muito mais profunda. Você vai aprender a desbloquear-se emocionalmente, aprender a mudar os padrões de comportamento que te fazem sofrer, a controlar as suas emoções com técnicas práticas para sair deste desequilíbrio. Você vai aprender a treinar o seu córtex pré-frontal aprendendo um processo simples de autocura. Ao se desfazer dos padrões de comportamentos doentios da sua família, que você está repetindo como a depressão, ansiedade, descontroles emocionais, traições, divórcios, violência, abusos, dependência emocional, entre outros. Você terá a possibilidade de construir um relacionamento saudável consigo, aprender a se amar. Você vai aprender a construir um relacionamento saudável com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com a sua igreja, com a vida, com as pessoas, com Deus. Você aprenderá a desfrutar de uma vida abundante, com controle emocional, cura, propósito e livre deste ciclo de sofrimento emocional que você vive, talvez por uma vida inteira. Isso porque o método Viva é científico e bíblico, irmão. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe para que nasceu? No método Viva você vai aprender qual o propósito que o Senhor planejou para a mulher. E o diabo roubou de nós, nos marcando desde a nossa infância com as experiências traumáticas e dores da vida. Tudo lhe será ensinado mediante as escrituras, à luz do hebraico, que é a língua original em que a Bíblia foi escrita. As mulheres cristãs que estão em sofrimento emocional, elas vivem à deriva no mar da vida, esperando passivamente a morte chegar. Não entendem o porquê estão morrendo emocionalmente aos poucos. É uma morte lenta e dolorosa. Você vai aprender sobre o seu perfil psicológico. Você entenderá detalhadamente a origem dos seus sofrimentos emocionais e, detalhe, como resolvê-los e como resolver esse passado e o que fazer para viver um futuro de cura sem este sofrimento emocional. Você terá detalhadamente todas as linguagens emocionais, os traços de caráter e as formas de solução. Você se autoconhecerá, você alcançará definitivamente a sua cura. A cura da depressão. Você não espera ser curada da depressão? Da ansiedade, deste sentimento de culpa, da angústia, esse sentimento de inferioridade, a cura da sensação de incapacidade, da baixa autoestima, da negatividade, da desesperança com a vida, destes descontroles emocionais terríveis, entre outros. O Senhor, através desta ferramenta, te dará um novo sentido na vida e não te permitirá mais ser uma presa fácil de Satanás. Por quê? Porque você terá conhecimento. Eu tenho uma aluna que o médico a liberou das medicações psiquiátricas. Sim! Ela iniciou o processo de cura e liberdade emocional da fobia social e da depressão. Leia o testemunho que a Gislene postou lá na comunidade exclusiva do Método Viva. Micro resultado. Paz Dulce, paz meninas. Como disse no encontro para vocês, o psiquiatra me liberou. Nunca tinha chegado a esse nível no tratamento. Para honra e glória de Deus, eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Agora, veja na tela a receita do psiquiatra. E olha o que está escrito por ele. Olha o que o psiquiatra disse. Colocou registrado. Paciente com melhora dos sintomas relacionados ao episódio depressivo e crises de pânico. Melhorou as dificuldades sociais em terapia contínua evolução. Aleluia! Deus é fiel. Esta cura está disponível para você também, querida. Basta ter acesso às técnicas corretas para treinar o córtex pré-frontal. Outra pergunta, irmã. Como estão seus relacionamentos? Por que os seus relacionamentos estão tão conturbados e alguns
até se desfazendo. Querida amiga, você vai aprender a como colocar ordem, saúde emocional e espiritual nos seus relacionamentos. Você vai saber como deixar de ser dependente emocional de qualquer pessoa para se tornar dependente somente do Deus Altíssimo. Você viverá relacionamentos que estão alinhados à vontade de Deus, como Ele planejou. Relacionamentos que geram vida e não relacionamentos que geram sofrimento e morte. O método Viva é composto por prática e técnicas, ou seja, você terá toda uma estrutura para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. O programa Método Viva é o programa mais completo do Reino de Deus e do meio cristão, que possui o objetivo de te ajudar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional para você, mulher cristã. Agora, lembra que falei lá na aula 1 que quem estivesse comigo até o final da revolução da cura emocional ia ter uma surpresa e que iam me agradecer depois? Pois é! Lembra que eu falei isso lá na aula 1? Pois bem, a surpresa que eu preparei para você é fazer parte da minha turma de mentoria. Mentoria só para mulheres cristãs, isso mesmo! Eu estou lançando aqui agora a Mentoria Viva, que é composta pelo Método Viva, mais o meu acompanhamento ao vivo em grupo com as irmãs que se inscreverem na mentoria. Neste programa de mentoria você terá o meu acompanhamento técnico e espiritual. Será um acompanhamento completo, querida. Serão 8 encontros ao vivo em grupo em que eu pegarei na sua mão durante todo este processo de cura e liberdade emocional. E você ainda vai ter acesso ao programa Método Viva completo por 1 ano. Isso mesmo, 1 ano. Irmã, eu estou definitivamente comprometida com o início do seu processo de cura e liberdade emocional. É minha missão de vida, foi o que o Senhor me trouxe para fazer. Agora sim, você tem a oportunidade de iniciar de uma vez por todas o seu processo de cura e liberdade emocional sem desculpas. Você não orou? O Senhor te trouxe e agora o Senhor está te mostrando uma oportunidade única de você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional e fortalecimento espiritual. E eu queria ter tido esta oportunidade há 14 anos atrás. Irmãs, do fundo do coração, se eu tivesse a oportunidade de fazer parte de um grupo de mentoria, como a Mentoria Viva, onde alguém me mostrasse onde eu estava errando, o que eu deveria fazer e me mostrasse na Bíblia como iniciar o meu processo de cura e liberdade emocional, eu não teria sofrido por 5 longos anos com a depressão, com a ansiedade, com a síndrome do pânico, sem contar as opressões espirituais. Eu não sabia distinguir o que era emocional e espiritual. Meu Deus, eu sofri demais, irmã. A minha vida paralisou de uma tal maneira que eu quase perdi tudo por 5 anos, inclusive a minha vida. Mas ainda não acabou, querida! Quem entrar para esta turma de mentoria, a turma da Mentoria Viva, vai receber alguns presentes também como bônus. Primeiro presente que você, entrando na Mentoria Viva, vai receber: curso de depressão e ansiedade na prática. Você vai aprender a identificar os padrões de comportamento que alimentam a depressão e a ansiedade e como eliminá-los, como solucioná-los. É um curso voltado somente para combater a depressão e a ansiedade. Você terá acesso ao segundo presente, o curso Método GC, o método de gerenciamento de conflito conjugal. Um programa completo que vai te ensinar como viver em um relacionamento blindado contra as crises conjugais e contra o divórcio. Esse curso eu fiz com o meu querido esposo, o meu lindo Vinícius. Então você vai lá ter acesso a essa informação. O terceiro presente será curso Homens Segredos Revelados. Você vai entender a mente do homem que você está casada. Minha irmã, se você está à procura de um homem de Deus equilibrado emocionalmente, esse curso vai te mostrar como identificar esse homem. Também vai te ajudar, você que está casada, a entender o porquê que o seu marido tem esses comportamentos que tem, por que eles te deixam chateada e como lidar com ele, com o seu marido de forma correta. Queridas,
é científico. O homem tem um funcionamento diferente da mulher. Para você salvar seu casamento, restaurá-lo, tem que entender como ele funciona. Você também vai ter o presente da Comunidade Viva, nossa comunidade fechada e exclusiva do Facebook, só para as alunas do Método Viva. Um espaço de interação com outras mulheres cristãs que estão na mesma situação que você e juntas compartilharão essa trajetória de superação e vitória. Você estará junto comigo e outras mulheres neste movimento de cura. Querida irmã, é um movimento do céu. Você não pode perder esse derramar sobrenatural do Senhor. Aí você me pergunta, Dulce, o método vai funcionar comigo mesmo? Eu estou com tanto medo de não dar certo. Irmã, é natural você sentir esse medo. O medo é uma proteção natural de Deus. Isso que você está ouvindo é novo. Entretanto, irmã, para viver o novo de Deus, você precisa fazer algo que também é novo. Tem que fazer algo novo. E para isso é necessário dar um passo de fé. Lembre-se de Abraão. Ele precisou dar esse primeiro passo de fé para ir para a Terra Prometida. Você está preparada e disposta a dar este primeiro passo de fé? Ok, Dulce, mas quanto vai custar participar da Mentoria Viva? Antes de responder a essa pergunta, eu quero também te perguntar algo. Quanto está te custando permanecer com essa depressão terrível, essa ansiedade, com essas opressões espirituais? Lembrando que o diabo, ele não vai perder tempo, você está vulnerável. Quanto que custa ficar com esse medo paralisante, com essa insegurança, com essa vida que não é o ideal de Deus para você? Quanto custa as caixas de remédio que você compra? Quanto custa esconder dos irmãos da igreja que você não consegue resolver esse sofrimento emocional? Quanto custa ter os seus sonhos e não realizá-los? Quanto custa nem ter mais sonhos? Quanto custa ver a vida passar, os seus filhos crescerem e você não aproveitar a infância deles porque está preso no sofrimento emocional, querido? Acredite, amada, o tempo que foi não volta mais. Quanto custa iniciar um projeto e não finalizar e viver frustrada? Quanto custa viver com a autoestima comprometida? Quanto custa viver a vida que você leva hoje, irmã? Quanto custa? Até quando você vai suportar viver assim, eu te pergunto? Quantos anos você vai se permitir ainda viver doente? O que precisa acontecer para você perceber que está caminhando para a morte? O que Deus mais tem que fazer, irmã? A Mentoria Viva, ela não é um programa barato. Sabe por quê? Porque foram mais de R$40 mil investidos em especializações. Querida, eu estudo muito. Foram 9 anos estudando, pesquisando e atendendo mulheres para descobrir as bases que sustentam o programa. Todas cientificamente comprovadas e com o respaldo da Bíblia. Nada do que eu falo vai contra a palavra de Deus. Vamos lá, irmã. Sabe quanto custa a minha sessão terapêutica? Eu vou aqui trazer para vocês sem problema nenhum. R$400. Eu descobri que para efetividade de qualquer tratamento, são necessários pelo menos 2 sessões por mês. Se você faz terapia, você sabe. Como uma sessão minha é R$400, logo 2 sessões por mês é igual a R$800 mensais. Você vai ter acesso ao Método Viva por 1 ano inteiro. Isso significa que é como se você estivesse recebendo 2 sessões por mês durante 1 ano. Logo, R$800 por mês vezes 12 meses é igual a R$9.600. Mas tem um detalhe, querida. Nas minhas sessões, eu não converso com o paciente fora do setting terapêutico. Acabou os 50 minutos de sessão, acabou o contato comigo. E outra, eu e nenhum psicólogo, colega meu, colocamos as nossas pacientes em comunidades. Logo, as minhas pacientes pagam R$800 por mês para terem as suas sessões de somente 50 minutos a cada 15 dias. É assim que funciona. Agora, na Mentoria Viva, você vai receber o seu login e senha para acessar as aulas 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 1 ano. Você vai poder assistir quando você quiser. Você terá acesso à comunidade exclusiva do Método Viva, também por 1 ano. Nesta comunidade, eu acompanho todas as alunas esclarecendo dúvidas e olha, na comunidade nós temos um contato bem próximo. E mais, você também está recebendo 3 cursos gravados de bônus, querida. Equivalem à somatória desses cursos
R$ 2.391. Irmã, se nós somarmos o método Viva mais os 3 cursos que você vai receber de presente, dá um total de R$ 11.991. Ou, se nós dividirmos em 12 vezes, R$ 999,25 por mês. Por isso, a Mentoria Viva não é para todas vocês. Não é um programa barato. Entretanto, é um programa completo que realmente ajuda a mulher cristã a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Eu não conheço, e eu falo do fundo do coração, eu não conheço nenhuma outra mentoria voltada exclusivamente para as mulheres cristãs com esse objetivo de cura e liberdade emocional no campo emocional e no campo espiritual. Mas pode ficar tranquila. Sabe por quê? Porque você não vai investir R$ 40 mil, como eu precisei investir no meu conhecimento. E pode ficar sossegada que você também não vai precisar investir R$ 9.600, que é o valor investido referente a um ano de terapia comigo. Lembre-se que você está recebendo 3 bônus, 3 cursos de presente que somados têm o valor de R$ 2.391. Irmã, para te ajudar a fazer parte da Mentoria Viva e iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, você vai investir 12 parcelas de R$ 119,46 no cartão de crédito ou em um valor à vista de R$ 1.197 no cartão de crédito, no Pix ou no boleto bancário. Querida, eu quero te ajudar, eu quero facilitar a sua entrada no Método Viva, na Mentoria Viva. E para quem se inscrever na segunda-feira, querida, anota, porque quem se inscrever na segunda-feira vai receber de presente 1 hora de mentoria individual comigo. Querida, eu vou te ajudar. Nessa mentoria, eu vou usar uma técnica com você para te mostrar a origem dos seus sofrimentos emocionais e como resolver para acelerar o seu processo de cura e liberdade emocional. Querida, eu vou dar os meus 150% para te ajudar. Mas, Dulce, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Irmã, aí eu te pergunto, quanto custa as pizzas que você compra aos finais de semana? Quanto custa aquele lanche no final do culto? Sabe aqueles pedidos de comida no iFood? Então, quanto que eles custam? Você acha que vale a pena cortar alguns gastos que não te ajudam emocionalmente para começar a investir em sua saúde emocional e viver uma vida liberta e curada emocionalmente? Irmã, é hora de começar a priorizar o que realmente importa. Você, sua saúde, sua família, o seu futuro. A Gislene, aluna do método, ela não tinha condições de pagar o curso e ela parcelou. Ela deu um passo de fé. Depois que ela iniciou o seu processo de cura e liberdade emocional, sabe o que aconteceu com ela? Ela abriu um espaço na garagem dela. Ela está vendendo roupas. Ela tinha fobia social e hoje tem um negócio próprio. Quem tem fobia social não tem contato com pessoas, vive ansioso para isso. E hoje ela abriu um negócio que envolve vendas, que envolve pessoas. E aí? Você acha que ela se arrependeu em dar esse passo de fé? Ai, Dulce, mas o meu marido não vai querer pagar para mim. Querida, quando eu iniciei meu processo de cura e liberdade emocional, eu pagava R$200 a sessão para a professora Rosélia. Eram sessões quinzenais. E também tinha que comprar um remédio que custava R$300. Dava um total de R$400 a sessão, R$300 o remédio. O total era R$700 por mês. Imagine se eu não tivesse investido na minha cura e liberdade emocional há 9 anos atrás. Com certeza eu não estaria aqui e com certeza eu teria me suicidado. Saiba que muitas mulheres perecerão por sua negligência se você não se cuidar. E muitas lá no futuro não poderão te ouvir se você não der esse passo de fé. Você não consegue servir ao Senhor com as suas emoções comprometidas, irmã. É preciso você entender isso. Você vai até servir, mas totalmente paralisada. Explica para o seu marido que o valor por mês da mentoria é menor que qualquer sessão terapêutica e o retorno será infinitamente maior. No hebraico, a palavra ter não existe. Sabia disso, querida? Este é um conceito ocidental. Para o judeu, o povo de Deus, tudo o que eles querem e precisam simplesmente existe. Por exemplo, o judeu ele não fala assim, eu tenho uma casa. O judeu, ele diz o seguinte, existe hoje uma casa para mim. Você sabia disso?
no hebraico não tem esse verbo ter. Pensar que você não tem dinheiro é um pensamento errado, que promoverá dor e angústia e desespero. Pense dessa forma. Quero entrar para a mentoria viva e preciso que o dinheiro exista para mim. Tenho certeza que você encontrará uma forma de fazer existir esse valor. Muitas igrejas têm o costume de fazer bazares beneficentes, com itens doados pelos membros para arrecadar fundos para qualquer ação, como, por exemplo, fazer uma reforma no templo. Você pode usar dessa estratégia. O que você tem na sua casa que não usa mais, que está parado e pode vender? Ou o que você sabe fazer que pode oferecer como serviço para alguém te remunerar? Ou conversar com seu marido para diminuir alguns gastos, enfim. Querida, existe uma infinidade de possibilidades. Deus está te mostrando que o problema não é o dinheiro, afinal, Ele é o dono do ouro e da prata, como Ele mesmo diz em sua palavra. E para te mostrar que esse princípio bíblico é poderoso, eu quero te mostrar a foto do meu lerite, do boleto da minha faculdade. Olha quanto eu ganhava por mês quando iniciei minha faculdade de psicologia lá em 2007. Queridas, 380 por mês. Isso mesmo, R$380 mensais. Está aí, na tela. Agora, a minha carteira de trabalho para você ver. Agora, olha quanto era o valor da minha mensalidade da faculdade de psicologia. R$ 654,62. Agora te pergunto, como eu poderia pagar uma faculdade de R$ 654,62 por mês, sendo que eu ganhava somente R$ 380 por mês, irmãs? Só existe uma resposta. Precisei dar o passo de fé e crer que o valor de R$ 274 existiria para mim durante o curso. Eu lembro que quando eu peguei o contrato da faculdade, eu me sentei no sofá da minha casa, eu ainda era solteira, e disse: Senhor, eu não tenho como realizar este meu sonho. De onde eu vou tirar a diferença? Ah, queridas, o Espírito Santo na hora me respondeu: assina o contrato que eu não te deixarei faltar nem um mês. Eu, apavorada, perguntei: meu Deus, são 5 anos, Senhor. O valor só aumenta, vive tendo reajuste. Deus novamente falou: assina, porque não vai faltar. Eu assinei. E sabe o que aconteceu? Minha mãe chegou no momento, né? Chegou ali em casa do trabalho. Ela trabalhava com serviços gerais. E ela disse assim: Fia, minha mãe me chama de Fia. Fia, eu vou completar sua faculdade, tá? Meu Deus! Gente, eu mal tinha acabado de assinar o contrato. Dei o meu passo de fé. Eu não tinha o dinheiro. Sem ter o dinheiro, Deus me honrou e o dinheiro da primeira parcela existiu. O Senhor fez existir todos os meses por 5 anos. Eu fiquei desempregada por longos meses e o dinheiro existia. Uma amiga empresária na época perguntou: como você desempregada não faz negociação? Eu tão bem sucedida precisei negociar. Ela falou desse jeito pra mim: eu tão bem sucedida precisei negociar. Exatamente. As empresárias da minha turma negociavam as suas mensalidades atrasadas. E eu, para a glória de Deus, porque foi Ele que prometeu me suprir, nunca me deixou faltar. E por 5 anos eu nunca atrasei minha mensalidade. Eu nunca atrasei uma mensalidade. E eu guardo todas as mensalidades pagas como memorial para a glória de Deus. Aleluia! Este é o poder da fé. Quando eu preciso de algo, aquele algo existe para mim. Da mesma forma, eu te convoco para dar este passo de fé. Eu creio que o valor da mentoria viva existirá para você. E para te deixar mais tranquila, eu vou te dar 2 garantias. A primeira garantia é de 30 dias incondicional, que funciona assim. Você terá 30 dias corridos para a inscrição no programa para pedir o reembolso. Caso veja que o programa não é para você, é só mandar um e-mail solicitando a devolução do valor, que eu devolverei 100% do valor. A segunda garantia é de 60 dias de forma condicional, ou seja, se você assistir todas as aulas, resumi-las e postá-las na comunidade, fizer todas as atividades que eu passar e não tiver nenhum resultado, eu darei uma mentoria individual para você por 30 dias.
sendo um encontro por semana para entender o que aconteceu. Após a mentoria, se você ainda não alcançar nenhum resultado, eu devolverei 100% do seu dinheiro mais R$500. Irmã, é melhor você se arrepender de ter entrado no programa do que se arrepender de perder mais uma oportunidade. Deus te deu tantas oportunidades, mas você não vai ter a dor de perder mais uma oportunidade de mudar a sua vida e continuar a mesma mulher presa em suas dores emocionais. Irmã, você sabe que todos os projetos que você começa, você não termina. Isso é natural da mulher que tem sofrimento emocional. Se você chegou até aqui, é porque você é forte. Agora, você tem a oportunidade de finalmente iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E as garantias servem justamente para jogar a responsabilidade da sua decisão nas minhas costas. Querida, eu estou comprometida com o início do seu processo de cura e liberdade emocional. Irmã, aproveite essa oportunidade para estar com mulheres que querem o mesmo objetivo que você. Mulheres que compartilharão as vitórias juntos com você e estarão ao seu lado neste processo de cura e liberdade emocional. Então, presta muita atenção, querida irmã. As vagas para inscrição da Mentoria Viva serão abertas na segunda-feira às 9 da manhã. E se você realmente quer fazer parte da turma da Mentoria Viva, clica no botão abaixo para fazer parte do grupo do WhatsApp das super interessadas. Pois é, quem estiver nesse grupo vai receber o link de inscrição às 7 da manhã e você não corre o risco de perder a sua vaga e os seus bônus. Um dos diferenciais do programa é que eu não trabalho com muitas mulheres, afinal o trabalho é personalizado, é com um grupo pequeno de mulheres cristãs. Só para você ter uma ideia, mais de 1.900 mulheres se inscreveram para participar da Revolução da Cura Emocional. Queridas, foi um mover do céu essa semana. E eu não tenho como mentorizar todas essas mulheres de uma vez. Querida, você não faz ideia como as mulheres estão desesperadas para eu ajudá-las. Portanto, assim que as vagas forem preenchidas, eu encerrarei as inscrições. Então, se programe. E se você vai estar comigo na Mentoria Viva, já deixa nos comentários lá na comunidade. #Cura e Liberdade Emocional. Eu quero você comigo, minha querida. Eu quero te ajudar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E agora você tem 3 alternativas. Primeiro, ignorar tudo que eu falei e continuar com os seus sofrimentos emocionais. Segundo, tentar a sua maneira, iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E Deus sabe quando você vai conseguir, se conseguir fazer isso sozinho, minha irmã. E terceiro, entrar para a Mentoria Viva, desfrutar de todo o nosso conteúdo e descobrir a origem dos seus sofrimentos emocionais, resolvê-los, dando assim início ao seu processo de cura e liberdade emocional, espiritualmente também se fortalecer e receber o sobrenatural de Deus. Clica agora no botão das super interessadas para você conseguir fazer a sua inscrição para a mentoria do Método Viva, que será segunda-feira. E olha, deixe os seus comentários aqui embaixo, printa esta tela e me siga nas minhas redes sociais, aqui nos endereços que estão passando para você. Amada, que o Senhor te abençoe e derrame sobre a sua vida toda sorte e bênçãos. Eu te vejo na Mentoria Viva e eu quero caminhar com você. Beijo no coração, sinta-se abraçada por mim. Tchau, tchau.